gente vai fazer uma tomada aqui, porque aqui de fato são 24 compassos. É que em vez de eu botar a pontuação em cima, aí quando eu botei aqui, aí botei como se não tivesse esses 4 aqui. Mas para vocês entenderem bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu coloquei aqui, aí confundi um pouco, mas são 24, contando, se for contar com a Ana Cruz, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui é o Ana Cruz. Aqui, tá? Então, solucionado aí, 24 por compasso, o maestro usa na primeira parte do exemplo. Vamos para a segunda. A segunda a gente vai começar daqui, né? Do pará, 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 pará. Ele terminou aqui, né? Isso aqui é o compasso final, então seria feito uma Ana Cruz aqui também. Pará, 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 pará. E é como se, por isso que ele botou 2 compassos antes do retornelo. Repete aqui, ó. O retornelo aqui. Fica 1, 2, e aqui 1, 2, quer dizer. Então, contando, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui ele fez com 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui é a repetição. Se a gente quiser contar daqui, fazendo esses 2 compassos como se fosse parte da primeira vez, mas não pode ser parte da primeira vez, porque o desenho é completamente diferente. Aqui, parou aqui, fez os 24 compassos, e aqui começa como se fosse pará, 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 pará. Feito até um break. Né? Vou ver se ele colocou um break aqui, né? Porque às vezes, quando executam, aí dão o break. Exatamente aqui. Pará, 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 pará. Aí o ritmo volta a partir do primeiro, os 2 compassos, e muitas vezes na execução, se não tiver preparado, porque ele só volta aqui na partitura original do maestro Edson, ele só volta a percussão a partir desse compasso aqui. Aqui parou a percussão. Pará, 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 pará. Daqui é que entra a percussão, o surdo. Na partitura dele, isso aí. O que é que acontece? Muitas vezes o pessoal acostumado com que a percussão entra antes, aí quebra, fica uma indecisão aqui. Às vezes dá desarranjo nisso aí. Então, veja, ele aqui usou uma divisão que às vezes confunde. Pará, pará, pará. Em vez de ele botou as 2 semicocheias aqui e deixar esse ré como se fosse uma cocheia, ele faz pará, pará, pará. Em vez de pará, 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 aí era uma cocheia aqui. Mas ele botou para dar o sentido do próprio segmento. Só aqui que ele vai colocar as semicocheias antes.
pará. Porque aqui há um corte. Poderia ser aqui, se fosse botando a cocheia aqui e botar as duas semicocheias. Mas não dava um sentido de repouso. Né? Se a gente fizesse pará, já dava o sentido do break, de terminar um break. Ele não quis isso. Ele quis deixar os sax fluir naturalmente até pegar aqui. Deixou a cocheia com repouso. Por isso, aqui é somente no pensamento, não tem percussão, só entra a percussão daqui para frente. Ele usa divisão, o Márcio Félix é uma diferença que ele no esprego dele, ele sempre cria alguma divisão diferenciada de um frevo para outro. Ele tem um estilo diferente, não é que eu estou dizendo, cada compositor, ele tem, quando ele se escreve, faz o arranjo, quer dizer, ele constrói tudo, ele sempre se baseia em alguma coisa, dentro do instrumento dele, e ele cria uma sequência que muitas vezes ele usa trechos, ritmos de outro frevo, como aquela demonstração que nós demos do gostosão, não é? Da divisão, tagadagada, parapapapá, babababá, quando diferencia um pouco, o gostosão faz babababá, o gostosinho, parabarará, parararará, 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 quer dizer, muda algumas coisas, mas o sentido do ritmo é quase o mesmo. Então vamos aqui para a segunda parte. Pará, a articulação. Pará. Semicocheia ligada com semicocheia. Pará. Pará. Aqui, com a pessoa querendo executar de uma maneira diferente, para dar um impacto, é como aquela história da quadrilha, né? Parou o filme, aí o pessoal para na quadrilha, voltou o filme, aí começa tudo novamente. Você querendo, não, sem mudar a melodia nada, aí faz um susto. Pará. Quer dizer, aqui dá até a pessoa criar uma fantasia sem engolir nada do que está escrito, somente uma brincadeira ali de coisa. Então, aí ele segue, pá. Deixa os metais suar. Essa ligadura que ele bota aqui, ele não cria uma cocheia aqui, não. Ligada, pá, ele não vai. Para poder aparecer esse desenho dos sax. Piruliruri, pirulirurá. Piruliruri. Quer dizer, o sax tem que dar uma ênfase aí, porque se demorar nisso, mesmo com surdo, pum, se sente uma coisa meio duvidosa. Né? Aí repete aqui. Da cocheia que é entregue pelos sax. Aqui dá outro impacto. Aí ele não coloca break, aí segue. Né? Corta os metais. Novamente aqui ele usa as semicocheias ligadas. Pará. Break.
Já observei diversas vezes que nessa entrada do saxofone o pessoal se engana que vai ter o surdo no black aqui e pum-bum, mas não tem, só nesse quarto compasso da casa de segunda vez é que tem a participação da percussão lá no surdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse trecho aqui também, às vezes, fica meio duvidoso, porque ele colocou para tuba, mas tem vezes que essa orquestra não tem tuba. Mas ele botou como solo de baixo. Aí faz o trombone, nunca é como tuba, né? Que é bom. Aí quando não tem tuba, que na parte não tem também o desenho para os trombones, fica aquela indecisão. Quando é um baixo de corda, também não dá o resultado, porque você vem com a metaleira e daqui a pouco o baixo, pum, 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 mais forte que tenha, mais altura que tenha. Então, vamos agora para a gente dar uma reavaliada toda. O que é que eu dou como sugestão? Né? Pegar uma parte de duas épocas e fazer os desenhos, ritmos, como a gente deu aqui, eu não botei no restante porque a gente já deu demonstração demais, pode usar isso aí como exercício para a criação de melodias, não de plágios, mas mostrando que o frevo tem a sua roupa, não é? E é por isso que o que se pensa que é igual, não, igual, porque é igual quando é igual a melodia, mas a divisão rítmica não, porque o frevo mesmo ele fica quer dizer, a divisão fica sempre repetindo igual, mas no caso das notas, quando você constrói um frevo, pode ter umas células iguais, por exemplo. O último dia mesmo pode ter pá, 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 pá. Vamos dizer, se aqui fosse botar um sol aqui, era a entrada do último dia. Sol, sol, si, ré, sol, pá, 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 pá. Mas não tem nada disso, porque isso aqui é normal, vai encontrar muitos frevos, porque é uma das indumentárias do frevo, como parabará, parabará, ou parabará, ou pará. Então, aí é as células, não vai entrar, pum, não vai entrar nada com isso aí. Aí não cabe de jeito nenhum. E os frevos a tempo, ele começa com a base percussiva. Pum, 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 pum. Pam, 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 pam. 3 da tarde. Vamos falar um pouquinho da opinião do maestro Edson. No trabalho que ele fez com o Leonardo Dantas, que era o diretor da fundação, que criou um caderno, Ritmos e Danças. E um dos volumes era sobre o frevo. Aí, eu vou ler algumas das opiniões do maestro Edson, sobre o pensamento dele, da criação, o lado histórico do frevo.
Até o título ele bota abafo, ventania e coqueiro. Ele trata aí de uma maneira diferenciada e dando alguns exemplos. Porque quando não existe um frevo só, como frevo abafo, como frevo ventania, o frevo coqueiro. Por exemplo, uns têm um entendimento que tal frevo é abafo, por exemplo. O cabelo de fogo. Outros acham que fogão. Outros acham que, relembrando o norte, é frevo coqueiro, que é por causa das notas agudas, mas outros acham que não, né? Então, eu, por exemplo, tenho um entendimento sobre, vou sugerir, mas depois um frevo que eu acho que é coqueiro, abafo ou ventania. E alguns eu vou dizer, não, esse aqui tem um pedaço de abafo, de ventania e de coqueiro. Quando houver uma discordância, não é dizendo que... Não. Agora, tem alguns casos que não tem muito apoio. O caso dos frevos menores. E eu já expliquei o porquê. Porque os frevos menores é mais melodioso, mais, como se diz, os teóricos diziam que era a mulher, o tom feminino. Não é? E o tom masculino, os maiores. Então, o maestro Edson, nessa matéria, abafo, ventania e coqueiro, ele falando, ele disse, o frevo de rua dificilmente inicia-se com um compasso completo. Não é? É isso. Aqui não tem um compasso completo. Começando sempre por ritmo acéfalo, ou em tempo anacrústico, quer dizer, acéfalo a tempo. Aí é o caso do frevo 3 da tarde, o Província, que foi um frevo de 1905. Então ele dá uma visão bem prática, que eu achei oportuno também, mesmo fazendo algumas variantes dentro desse pensamento dele, mas fazendo questão de dar mais força ao que ele escreveu. Aí ele diz que o frevo de rua dificilmente inicia-se com o compasso completo, começando sempre por ritmo acéfalo ou em tempo anacrústico. Tem uma definição. Somente alguns frevos compostos nas 2 primeiras décadas deste século é que existe o compasso completo no início. Ele diz alguns, ele não diz que é só esse, mas eu já vi matéria dizendo que os compassos, além da província, é o frevo Pilão Deitado de Lorival Oliveira. De fato é um, mas eu cantei agora um outro aqui que é 3 da tarde. Deve ter outros, né? Na opinião de alguns, diz que é só o Pilão Deitado e a província, a concordância com a província. Mas aí é uma coisa natural aí de pesquisa, que não há erro, nem não há nenhuma contradição. Não. Naturalmente, ele seguindo, ele fala que bom exemplo disso é o chamado dobrado dançante de 1905. Quando ele faz esse dobrado dançante, é que é a província. Ele abordou uma coisa que eu não tinha nem atentado para isso. Dobrado dançante. E, de fato, o dobrado pode ser dançante. Eu vou até fazer uma experiência do dobrado, isso é uma música dançante. Ele dá um exemplo aqui, que é o frevo, a província. Normalmente, os frevos se compõem de introdução, melodia inicial, e da frase musical, chamada resposta, que antecede a segunda parte. Né? A segunda parte do frevo, ou a segunda parte do poema, que
É como se fosse uma pergunta, pá, 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 piriri. Quer dizer, aqui é feita uma pergunta e uma resposta. Aí ele dá, em casos especiais, a melodia da introdução não se repete, a exemplo do belíssimo Último Dia, porque de fato o Último Dia ele não repete o início, ele já entra na segunda parte. Pá, 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 parará, 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 pá, parará, pá, parará, pá, 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 parará, 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 pá, parará, pá. Ele não vai, pá, pá, não vai do começo. Ele cita exemplo. O Último Dia segue, não tem a chamada casa de primeira vez, na primeira parte. Mesmo assim, ele diz, a frase que serve de ponte à segunda parte tem a semelhança no seu lirismo característico de Mestre Levino. Quer dizer, quando ele bota na segunda parte, ele não vai da capa, mas ele faz pá, 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 piriri, 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 piriri. Ele bota esse mesmo desenho, o ritmo aqui, na chamada da segunda parte. Aí ele fala, nos grandes clubes, tochas e outras agremiações, o frevo é executado pelo conjunto musical pesado, com no mínimo 10 metais. Quer dizer, ele já dá uma formação que eu concordo. Você botar uma orquestra que não tem uma predominância de trombones e trompetes, fica um frevo encolhido, porque não existe sentido botar numa avenida uma orquestra de 12 músicos, nem que 10. Aí quando eu concordo com ele, quando ele fala, a percussão é composta de caixa surda, tarol e pandeiro. Muitas agremiações de orquestra tiram a presença do pandeiro. E o pandeiro é um instrumento simbólico, porque antes, não é? Antes eu não falei ainda muito sobre a questão da origem do frevo, porque tem muita literatura, eu vou repetir, e não há necessidade. Mas, no início, e é por isso que se fala do frevo, quando se fala no frevo, se fala em banda militar. Não é dando poderio à banda militar. É porque quem incluiu a caixa foi um militar, porque não tinha era o surdo e o pandeiro. Agora o pandeiro não era esse pandeiro pequeno. Eu alcancei Martim do Pandeiro, que era percussionista de Nelson. O pandeiro era grande, ele tocava assim, ó. Não é o pandeiro de choro aqui, não. Até o modo. Era aquela simbologia do pandeiro. Aí foi incluído a caixa. Mais adiante eu vou falar um pouquinho uma coisa, porque existe muita literatura, mas aí quando se fala, não, as bandas, o dobrado, lógico que as bandas. Mas aí não tinha banda civil? Tinha, mas não era na cidade. Não é? Por exemplo, o formato do dobrado era mais conhecido através da banda. As bandas centenárias estavam pelo interior. Né? Se é centenária como a Curica, como a Saboeira, como a de Paudalho, 22 de novembro. Mas então o dobrado dava força ao frevo, a ponto da província e outros parecer com o dobrado. Ele fala também as agremiações de melhor condução econômica, pelo quadro social, contratavam orquestras, verdadeiras bandas de música. É uma afirmação que isso aqui eu assisti, que era a banda da polícia, que aí botava o nome Orquestra da Polícia Militar de Pernambuco, que acompanhava a Vassourinha. E o 15BC da Paraíba vinha participar, não fardado, mas uma banda de música, que é a que dava a ressonância do frevo. Depois foram encolhendo, e hoje se vê mais o quê? Em vez de ver 30 orquestras, vê 30 trios elétricos, mas aí é o modismo, é o progresso, que a gente não vai mudar.
Aí ele fala na presença da requinta, que era um instrumento básico para variações, né? E o clarinete também, mas mais a requinta. Mais adiante, ele fala dobrado, macho, frevo, sendo moldado ao gosto, perdendo a rigidez de suas linhas harmônicas, melódicas. Ainda hoje, os compositores da linha ortodoxa utilizam a terminologia antiga, marcha-frevo. Quer dizer, o nome era marcha-frevo, depois colocou-se frevo, quando apareceu com mais ênfase a palavra frevo, mas antes era marcha-frevo. Aí ele fala que o caso de Levino Ferreira, Zumba, Ivanildo Marcel, Ivanildo Rafael, Zé Bartolomeu, Gênio Fabrício, Gadeira, Miro Oliveira Auxilião e outros compositores nordestinos, do carnaval nordestino, eles começaram a utilizar também o termo frevo. Mas tem uma partitura de Levino que tem marcha frevo, aí a outra tem marcha canção. Mas a gente vai continuar falando nesse assunto, mas vamos simbolizar esse estudo do maestro Edson, que aqui eu aconselho a gente pegar a partitura que eu vou disponibilizar da melodia e vocês fazerem um tipo, depois de cantarem a melodia e um dia presentear o maestro Edson com a fantasia. Aí eu digo, fantasia. Não é dizer que eu possa fazer uma fantasia botando uma série de variantes, mudando os acordes, e vou dizer que aquele é o frevo de Levino, vou dizer, não estou desmerecendo quem faz isso, entendam? Mas eu acho que pode ser feito isso, desde que bote frevo de rua de Levino, orquestração, aí uma observação embaixo. Não precisa nem baixa quem for produzir o disco, que deve ser um músico, tem que ter um diretor musical, bota frevo de Levino, aí bota e enaltece o arranjo. É um arranjo, coisa, mas ele tem umas variantes e tal, os compassos, isso e aquilo, que botou um acorde, acrescentou uma sexta, uma nona, uma sétima. Eu incorri nesse erro uma vez, quando eu peguei uma música do compositor Francisquinho, Batalha de Confete, que a gente vai ter a oportunidade de escutar ele. E numa gravação do tema frevo, do grande amigo Hugo Martins, que mantém um programa, esse programa Tema Frevo, há mais de 50 anos, na Rádio Universitária, e teve época que teve também programa na TV. Aí pediu que ia fazer uma homenagem ao Francisquinho e uma série de frevos, e pediu que fizesse uns arranjos. E um desses foi Batalha de Confete. Eu fiz o arranjo, à minha maneira. Quando eu escutei a gravação, eu disse, por que eu fiz isso aí? Porque eu acrescentei, eu não mudei divisão nada, mas eu acrescentei alguns acordes. E eu me lembrei que esse frevo eu toquei muito na rua, o som era outro. E eu não bolei na divisão. Mas ficou diferente. Então, sempre eu me bato com isso, que você se eu pegar um frevo de Nelson e fazer muita modificação, mais adiante a pessoa escuta o gostosão, qual é o gostosão? Foi esse que o maestro escreveu ou foi esse aqui? Se eu estiver falando errado, me desculpe.
Vocês já viram o arranjo da Sinfonia de Beethoven com a Sinfônica executando? Não é? A número 5 de Beethoven ou a nona. Agora, uma adaptação é outra coisa. Que muda, então muda mas dizer que a original ela vai ser apresentada com mudança de compasso. Agora, uma fantasia. Liszt fez muitas variantes de compositores. Mas tinha lá variação, não como aqui é a rapisóide, é isso, nada. Então, gente, a gente volta a conversar ainda um pouco sobre o Maestro Edson, mas tendo como base esse método de frevo construído, que eu vou demorar a analisar, e eu vou descobrir o porquê desse jeito de melodia, dessa terça, se jogou isso para cá, porque foi para lá. Então esse jogo que é feito o movimento do passista, né? Quer dizer, isso aqui, o próprio regente, que a gente vai ter um momento de falar alguma coisa sobre a regência do frevo. Talvez, e frevo precisa reger, mas lógico, não a música. É o gesto, não é? Aí o gesto que a gente vai trabalhar, o gesto do frevo. Então, não sei, aquela que 1, 2, 3 e entra o frevo. Isso é um modo. Mas o público tem que começar a se interessar pelo regente de frevo. E se criar uma escola dentro disso aí. Para botar o frevo é patrimônio. Que patrimônio é esse que continua lá embaixo? Eu não aceito isso aí. O capoeira está desenvolvendo, mas está mudando o passo do capoeira? Não. Acham que modernizar demais, tirar a roupa do frevo, enaltecer não. É conservar ele do jeito que foi escrito, agora criando frevos dentro daquela roupagem rítmica que o frevo tem. Fora disso, meu amigo. Concordo? Concordo. E a gente vai mostrar. Quando a gente botar todos os ritmos aqui, sem ser músico, somente vamos ensinar a bater o frevo aqui, não é cantar. Aí eu vou dizer o seguinte, que no terreiro do frevo, ninguém pode entrar sem permissão. Até logo.